Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as cenas pós-créditos de Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa. O filme estreou nessa quinta-feira, dia 16, e aí a gente já consegue falar mais abertamente, também especular um pouquinho e falar de algumas pontas soltas, principalmente porque a gente já tem uma nova trilogia de Homem-Aranha confirmada aí pela Marvel. Lógico que ainda vão ter outros conteúdos do universo cinematográfico da Marvel sobre Homem-Aranha. Eu acho que esse filme ele deixou várias pontas soltas que a gente vai discutir ainda por muito tempo. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aí nas cenas pós-créditos, né, a gente tem a junção da cena pós-créditos de Venom 2, em que ele vai demonstrar como que funciona a matéria dele e ele acaba sendo transportado para o universo do Homem-Aranha do Tom Holland. E aí a gente descobre que no final das contas ele foi transportado porque todo mundo foi, né? Os vilões, os aranhas, como a gente viu no filme. Só que quando o Peter ele consegue concretizar toda a questão ali junto com o Doutor Estranho no final do filme, a gente também vê que o Venom retorna para sua timeline, mas fica ali o simbionte, o que já diz bem provavelmente pra gente que essa vai ser a grande questão do próximo filme do Homem-Aranha. A gente não sabe exatamente como vai ser. Como eu falei na minha análise com spoilers do filme, eu acredito que poderia ser algo similar ao que a gente viu em Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, ou pode ser que a gente tenha um novo Venom estabelecido aqui na timeline do universo cinematográfico da Marvel. E assim a Sony ela consegue trabalhar separadamente com o Venom do Tom Hardy. Eu confesso que eu gosto dessa forma, tá? Porque assim, eu particularmente confesso que eu não gosto muito do universo construído de Venom na Sony, porque eu gosto do Venom muito mais sombrio, muito mais sério, e aqui a gente vê ele muito palhaçoca. Tudo bem, entendo quem gosta, acho que é só um tom, um direcionamento diferente, mas pelo que a Marvel constrói aqui, mesmo que a gente tenha algumas piadinhas e tudo mais, eu acredito que eles podem construir um Venom muito mais sombrio, da mesma forma que a gente pré-estabelece aqui no filme do Homem-Aranha, que os outros aranhas da Sony que a gente viu desde 2004, eles existiram, eles existem, né, no universo de uma forma geral. A gente tem sim a possibilidade de ter um novo Venom aqui. Então, lembrando, né, que o simbionte ele tá ali no México, então ele seria passado de pessoa em pessoa. Então, pode ser que ou a gente veja ele realmente lutando contra o Venom em algum momento, ou o Venom também pode ir pro próprio Peter e ter algo similar ao que a gente viu em Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. Seria interessante, hein? Principalmente quando a gente teve esse Homem-Aranha estabelecido tanto como anônimo, mas também como esse bom moço, né? Porque todo o arco dele ali de segunda chance e dele não cometer o mesmo erro que os outros aranhas cometeram pela perda deles, seria interessante a gente também explorar um Peter Parker talvez um pouco mais sombrio. Um outro ponto interessante também é se o simbionte chegar, né, ali onde o aranha vai estar, no MIT, pode ser que ele veja e ache estranho e queira estudar e a partir disso acabe ocasionando o Homem-Aranha do Mal. Eu ia gostar de ver o Tom Holland de vilão, pelo menos por um momento. E além dessa cena pós-créditos, a gente também tem o primeiro teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, gente, esse teaser é muito impressionante. Eu não vou conseguir falar com tantos detalhes quanto uma análise de trailer, porque realmente é algo que precisa assistir mais vezes. Então, quando for online, com certeza vocês vão ver eu falando de frame a frame aqui no canal, ainda mais porque, gente, esse filme do Doutor Estranho é uma das coisas que eu mais tô esperando pro ano que vem. Eu venho falando aqui nos vídeos de Homem-Aranha que Doutor Estranho é um dos meus filmes favoritos do universo cinematográfico da Marvel nesses últimos 10 anos. Gosto muito do conceito que eles trabalharam. E aqui eu acho que tem uma possibilidade de aprofundamento maior ainda, principalmente quando a gente tá falando de multiverso. E aí, nesse teaser, né, a gente viu várias cenas, mas o mais impressionante é que o grande inimigo do Doutor Estranho é ele mesmo. Eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam, porque acabou que foi uma série que não foi muito assistida, mas no Disney Plus tem uma série em animação que se chama What If? E a gente já viu
viu esse Doutor Estranho aí, e eu já tinha falado nas minhas análises semanais que bem possivelmente era ele que a gente veria no Multiverso da Loucura. Não necessariamente que é ele daquele episódio, mas eles podem com certeza aproveitar essa persona, até porque assim, eu acredito que eles podem dar ou um direcionamento diferente, mas aproveitar mais ou menos a narrativa que o episódio de What If trouxe, ou aproveitar mesmo o episódio de What If. Se você não assistiu, eu vou dar uma contextualizada aqui. No episódio de What If, a gente vê que o Doutor Estranho, ele não perde os movimentos da mão, mas que o grande catalisador para ele se tornar o Doutor Estranho é a perda da Christine, que era aquela enfermeira que ele era apaixonado e tudo mais. Isso é interessante porque nesse teaser a gente já vê alguns frames que ele se casou com ela. Então tem algo envolto da história dela, mas continuando no contexto de What If, quando ele acaba tendo conhecimento dos poderes do Doutor Estranho e também da Joia do Tempo, ele decide retornar ao tempo e fazer com que a Christine, ela não morra. Só que a anciã, ela avisa ele e fala que ele não tem como mudar um ponto absoluto. O ponto absoluto são momentos em que realmente não podem ser modificados. Eles vão se repetir independente do que você faça. Então, por exemplo, o Doutor Estranho, que a gente conhece aqui do universo cinematográfico da Marvel, ele não conseguiria evitar o momento em que ele perde os movimentos da mão, então ele não conseguiria evitar o acidente dele. Esse é o ponto absoluto para ele, inclusive, se transformar no Doutor Estranho. Só que ele, teimoso, vai estudar mais sobre magia, outros tipos de magia, e a gente vê que ele acaba indo para a biblioteca de Cagliostro, que, conforme ele disse, foi o único que conseguiu reverter um ponto absoluto. Então ele começa a se envolver com outros tipos de magia a ponto dele ficar enlouquecido e ser aquele Doutor Estranho que a gente vê ali no final, que ele acaba encontrando com ele mesmo. Só que a anciã, ela acaba utilizando o poder da dimensão negra, fazendo com que dois Doutores Estranhos coexistam no mesmo universo. Então o Doutor Estranho, ele seria o único que conseguiria impedir ele mesmo, porque ele é o único mago poderoso que poderia fazer isso. E aí, qual que é o ponto interessante e como eles podem utilizar aqui, né? No teaser, a gente vê que ele vai atrás da Wanda, porque ele quer contar tudo o que aconteceu ali com o Peter. E no final de Homem-Aranha, a gente vê que ele impede com que aqueles seres, aquelas pessoas entrem na timeline e concretiza a magia, fazendo com que todo mundo esqueça de quem é o Peter. Só que eu fiquei pensando que eles podem dar dois direcionamentos a partir disso. Ou eles utilizam realmente essa história que foi contada em What If, no episódio dele, e aí ele encontraria com o Doutor Estranho de um outro multiverso em que ele tentou impedir a morte da Christine. Ou eles vão utilizar também o conceito de morte, de modificação de ponto absoluto, e fazer um outro direcionamento aqui. E esse ponto absoluto seria a não morte dos vilões. A gente acabou de ver aqui no filme do Homem-Aranha que ele fez de tudo para que os vilões não morressem. Então ele criou, né, antídotos, vamos colocar dessa forma, para que eles não se transformassem em vilões e assim não morressem. É por isso que eu falo, toda essa questão aí do Peter com os vilões foi muito importante para ele se entender e não cometer o erro que os outros aranhas cometeram, ou de matar alguém, ou de querer se vingar do grande catalisador da dor dele. E por mais que tenha sido a melhor das intenções, acabou ocasionando um grande problema e é um ponto absoluto que nunca poderia ter sido modificado. Eu tinha falado na minha análise com spoilers que provavelmente isso teria criado outras timelines, e talvez ele tenha criado uma problemática maior ainda e ter modificado esse ponto absoluto. Então, bem provavelmente, o Doutor Estranho pode ir atrás da Wanda e pedir ajuda para ela contar tudo isso que aconteceu e procurar a magia. Da mesma forma que no episódio de What If ele foi na biblioteca, pode ser que ele acabe tendo acesso ao livro que a Wanda tá lendo ali no final, nas cenas pós-créditos de WandaVision. Muita gente tinha especulado que o Multiverso da Loucura seria da Wanda por tentar ir atrás dos filhos, e eu já tinha falado que eu acreditava que no final das contas seria a Wanda tentando ajudar o Doutor Estranho. Então é bem capaz de, nessa tentativa de tentar entender, porque desde o início ele avisou ao Peter
que ele não poderia fazer isso, que não seria o ideal, que eles tinham que seguir com o destino deles, ele pode ter acesso a esse livro e assim ter acesso a todo esse multiverso da loucura, e a gente vê essa versão. Talvez, ao invés da anciã utilizar poderes da dimensão negra, a Wanda utilize fazendo essa dualidade do Doutor Estranho e fazendo com que ele impeça ele mesmo. Seria interessante, né, se fosse algo nesse sentido. Então eles acabariam aproveitando a estrutura de ponto absoluto do Doutor Estranho do mal ali, mas contando uma história diferente do que a gente viu em What If, sem ter a necessidade de ver o What If. E aí talvez a cena do casamento da Christine seja realmente nessa versão do Doutor Estranho, malvadão e tudo mais, até porque a gente sabe que a motivação inicial não vai mudar. A Christine, ela não morreu, mas teve toda a questão ali com a mão dele, então ela não seria esse ponto de virada para ele, pelo menos não do que a gente está acompanhando atualmente. Além disso, tem um outro momento que vale super a pena destacar. A gente vê ele tipo numa salinha abrindo uma porta que tem duas pessoas atrás dele, e uma das pessoas que a gente vê ali é a América Chaves. Ela já tinha sido confirmada para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e ela é uma personagem que ela tem o poder de viajar pelo multiverso, então é bem capaz da gente ver ela sendo auxiliar para ter encontro com esse outro Doutor Estranho. Como eu falei, gente, a gente ainda vai falar muito sobre os reflexos que esse filme do Homem-Aranha vai trazer aí para o universo cinematográfico da Marvel, ainda mais depois dessa magnitude que trouxe do multiverso. Tô muito curiosa para ver os eventos catalisadores disso tudo. Mas eu quero saber de vocês, tem mais alguma dúvida ou mais algum detalhe que vocês viram no teaser ou na cena pós-créditos que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!